Decidi assim de uma hora para outra começar um novo caderno, esse mais específico para escrever meus pensamentos relacionados a coisas que eu assisto, a mídias que eu consumo. Eu senti que eu estava consumindo muita coisa e retendo pouco do que eu estava vendo, principalmente quando é alguma coisa, algum vídeo curto no Instagram ou até no TikTok. E como escrever sobre o que eu consumo é um hábito que eu estou trabalhando aos poucos, eu ainda não usei tanto o caderno quanto eu gostaria. Mas obviamente eu não quero gerar uma pressão sobre isso. Então eu estou escrevendo realmente quando a minha mente está transbordando e eu realmente quero falar sobre isso. Eu tenho muito esse costume de falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu tenho assistido com meu irmão ou com os meus amigos, mas quando nem isso é suficiente, é quando eu venho para o caderno escrever. Então, eu tinha ganhado esse caderno recentemente de um amigo meu e decidi transformar ele em um jornal voltado para isso. Então, eu quis fazer uma capa mais bonitinha, então eu estou aí colando vários adesivos nela para tentar trazer alguma personalidade. E também fiz uma coisinha na folha de guarda, que estou gostando bastante de colocar coisinhas na folha de guarda e deixar desde o começo do caderno bem bonitinho. Normalmente a primeira página é sempre mais assustadora, mas ao mesmo tempo eu tenho me sentido mais confortável em fazer algo na folha de guarda. Eu vi no perfil de uma moça ela cortando um cartãozinho assim e fazendo essas abinhas para colocar as keys, né, as legendas do caderno, e então eu quis fazer dessa forma também, que eu achei muito legal. E achei que com esse papelzinho, que é de uma embalagem de perfume, super combinou com a cor do caderno. Eu acabei tentando seguir tudo o mesmo tema, assim, meio verde água, pra tudo combinar. E eu achei que ficou bem legal no final. Às vezes o que a fotinha do Instagram não mostra é como às vezes você pode passar horas decidindo o que usar e como montar uma spread no seu caderno. E é exatamente esse o caso aqui, que eu passei muito tempo decidindo o que fazer, como fazer. Mas eu acho que super valeu a pena no final. Ficou bem bonito na minha opinião. E tendo uma capinha bonitinha incentiva você a querer usar mais o caderno, né? Pelo menos pra mim. Tava insistente demais em querer usar esse esquilinho aí embaixo das cartinhas. Então eu testei ele em todo lugar e acabei não usando o bichinho. Eu normalmente não sou de falar muito sobre as minhas spreads, além de dizer que gostei, não gostei. Então acho meio estranho estar aqui gravando e falando sobre mais ou menos sobre o processo que eu faço. Mas estamos aqui para testar coisas novas, né? E faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer um canal no Instagram ou um canal no YouTube para isso, voltado para journal, e talvez não só para journal, para realmente extravasar um pouco do que o que eu tenho na minha cabeça através do áudio visual, já que eu sinto que me falta muito esse externalizar com palavras determinadas coisas, e talvez isso acabe virando algo terapêutico para mim. Minha primeira página nesse caderno, vocês vão ver mais pra frente, foi sobre o filme Tesourinha e a Bruxa, que é do Estúdio Ghibli, dirigido pelo filho do Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, se eu não me engano, é o nome dele. E eu assisti e eu não gostei. Então, e às vezes quando a gente não gosta de algo, né, é muito mais fácil de falar sobre o que você não gosta. Então, foi a primeira vez que eu tive essa necessidade de sentar para escrever sobre o filme e trazer para a escrita as coisas que eu não gostei no filme.
que apesar de ser um filme bonitinho, ele é o primeiro filme feito 100% digital do estúdio Ghibli. Tanto é que ele passa uma vibe completamente diferente. Mas eu queria dar uma chance. O outro filme do Goro, que é da Colina Cocorico, eu lembro que eu não gostei tanto quando eu assisti. Então eu queria dar uma nova chance para ele. E esse filme, ele é inspirado no filme da mesma autora de O Castelo Animado. Então eu pensei, deve estar bom. Mas falta emoção no filme. Eu senti isso, faltou mais humanidade. A história acontece muito rápido e você fica sem criar nenhum laço com as personagens. A tesourinha mesmo, você ainda está conhecendo ela e quando você começa a entender o que está acontecendo no filme, o filme acaba. Tanto é que a cena final eu achei que estava sendo um sonho dela, por causa que é só jogada ali, você não tem a construção para aquela cena. Não cheguei a ler o livro, eu até pretendo ler para saber se realmente acontece daquele jeito, mas é tão abrupto o final que você fica sem chão ali quando acaba. Mas enfim, aí temos a finalização da capa e da folha de guarda com um títulozinho, né, de Mídias Journal, que não sei se era o melhor nome para colocar, mas de qualquer forma ficou assim. Eu gosto muito de fazer lettering, mas ainda é muito difícil fazer eles menorzinhos assim, mais pequenininhos e delicados. Eu também acabei diminuindo a frequência com que eu uso lettering nas minhas spreads com o passar do tempo, mas eu costumava fazer títulos grandes para as páginas e tal. Mas hoje eu tenho feito títulos menorzinhos assim, então eu uso esta canetinha que é brush pen, só que com a ponta mais fina. E eu gosto muito de usar ela, acho que ela deixa a letra bem bonitinha. Coloquei ali embaixo a data que eu comecei o journal pela data da primeira spread que eu fiz, né, que foi a de Tesourinha e a Bruxa. E aí finalizei a folha de guarda e acabei voltando para a capa, que eu senti que faltava algum toque ali, algum tchan. Então acabei adicionando mais adesivos para deixar ela mais viva, vamos dizer assim. E aí aquele mesmo processo, né? Bota adesivo, tira adesivo. Coloquei todos esses adesivos de trevos assim, pra depois perceber que eu não estava gostando de jeito nenhum, então tirei todos novamente. E é isso, né? Você vai testando, vai mudando pra ver se realmente fica do jeitinho que você gosta. E comprovando, né, que eu não sou adepta ao minimalismo, né? Eu gosto de colocar detalhes e mais detalhes, fazer um negócio bem, não completamente preenchido, né? Eu também não chego a ser o extremo do maximalismo, né? Normalmente eu fico ali no meio, nem tão simples, mas também nem tão cheio, porém depende. Mas finalmente finalizado a capa e a contracapa, vamos para realmente as páginas do journal. E ultimamente eu estava falando muito com o meu irmão sobre esse negócio de mídia física e como no mundo digital a gente não tem verdadeiramente nenhuma das coisas que a gente diz que possui. E acabou que nos últimos meses ele voltou muito para esse retrô do DVD e eu fui na onda e a gente conseguiu comprar essas belas aquisições que são esses DVDs do Pokémon. Eu não lembro de ter assistido o quarto filme quando eu era pequena, mas o 6 e o 7 certamente me moldaram quando eu era criança. E eu reassisti o 7 esses dias e continua sendo fantástico. Então eu já preparei todo
o molde da Spread, por causa que eu vou assistir os 6 e logo depois quero escrever um pouco sobre essa experiência de assisti-los novamente. E aí passamos pelas outras spreads que eu já fiz, que foi a de Aya e a Bruxa, e também sobre o poema O Mal Secreto, que foi um poema que meu professor trabalhou em sala, e ele me marcou demais no momento, então eu decidi escrever ele no caderno e falar um pouquinho sobre ele também. E esse spread que eu estou fazendo agora é sobre vídeos que eu tenho assistido bastante, que é What's in My Bag, então o que tem na minha bolsa, que são vídeos bem simplesinhos, assim, realmente de pessoas aleatórias mostrando as aleatoriedades que tem nas bolsas delas. Mas ao mesmo tempo eu sinto que quando eu comecei a assistir esses vídeos, eu consegui apreciar mais, consegui aprender a apreciar mais pequenas coisas na vida, sabe? Coisinhas do cotidiano, ações, problemas também. Então, não sei, talvez um jeitinho mais poético, assim, mais romantizado de lidar com o dia a dia. Aí decidi desenhar umas bolsinhas espalhadas pela... duas bolsinhas na página também para representar, né? Já que estamos falando de coisas dentro da bolsa, precisamos ter a bolsa também. E aí essa página e a próxima são muito isso de querer encontrar algum sentido nas coisas que eu consumo na internet, né? Então, tanto esses vídeos mais, vamos dizer, bestinhas que eu assisto, como o What's in My Bag, quanto esses do assunto dessa outra página, que é falando mais como hobbies podem afetar a sua vida, podem preencher o vazio que você sente por dentro e como principalmente meninas adolescentes têm muito mais dificuldade de se achar no mundo quando elas não têm esse suporte em alguma coisa. Não exatamente esse suporte, né? Mas elas não têm, vamos dizer, quando elas não têm onde se segurarem para se manter firmes na loucura do dia a dia do mundo, né? E aí em todas as páginas eu tenho colocado a data e também um símbolozinho que me mostra só de bater o olho, né, se eu estou falando sobre alguma coisa de literatura, um livro, um poema, ou sobre um vídeo na internet, ou sobre uma série, que é só realmente para eu ter um controlezinho em relação a isso. E chegamos aqui na reta final deste vídeo, que é esta spread também que eu comecei a fazer sobre o filme, o segundo filme da trilogia de Knives Out. O primeiro filme, né, em português ele ficou Entre Facas e Segredos, e os outros dois, eles têm seu respectivo nome, só que por exemplo, o segundo, né, é Glass Onion, Um Mistério, Knives Out. Eu assisti os 3 do final do ano passado para esse e eu fiquei obcecada. Amo muito os 3 filmes. Para mim, os 3 são incríveis. Mas o segundo me pegou demais, assim. Sinto que ele me pegou mais desprevenida. Eu não fazia ideia direito, assim, o qual seria o rumo que o filme tava seguindo, sabe? Mas todos são fantásticos. Para fazer a spread, eu separei algumas cenas do filme que eu gosto, como por exemplo essa do Benoit na frente de uma escultura, né, que é a escultura de uma bunda, e eu adoro essa cena. Eu adoro esse filme principalmente por essa parte da ironia que ele traz, desse contraste que ele sempre trabalha junto. Na primeira parte do filme, tentando não dar spoilers,
acaba focando muito numa piadoca do Benoit ser meio bobinho, assim, o maior detetive do mundo. Mas olha como ele é bobinho, inclusive eu adoro a roupinha dele da piscina, que é, ai, nossa, fantástico. E talvez ali seja realmente o personagem e não a brincadeirinha, né, que estava acontecendo. E também, por exemplo, a primeira do cantinho, né, que é a fileirinha de filmes, de cenas, que é ele com o Ethan Hawke, que ele aparece do nada ele aparece, acho que são que uns 10 minutos de filme, ele só tem essa cena, mas quando eu vi ele eu sabia que o filme seria fantástico. E, e realmente é incrível, né? Eu sou muito suspeita a falar, mas sou completamente apaixonada por esses filmes, recomendo bastante. E é isso. Obrigada se você chegou até aqui. E agora eu vou reassistir Glass Onion. Eu não precisaria para escrever essa, essa spread de todas as vezes que eu já assisti. Mas não custa nada assistir mais uma vez para escrever com mais propriedade. Tchau!